Bem-vindo ao programa Canal História. Aqui, empreendemos uma jornada através do tempo para que você possa adormecer facilmente e proveitosamente. Não se esqueça de se inscrever e imediatamente deixar um like. Ao final da palestra, você estará profundamente adormecido. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história do Antigo Egito. Esta é uma história sobre uma civilização que floresceu por mais de 3 milênios às margens de um rio poderoso, desenvolvendo uma cultura tão rica e misteriosa que ainda nos fascina até hoje. Imagine uma era onde um simples curso d'água, fluindo de maneira específica, criou um oásis de vida em meio ao deserto, permitindo o surgimento de uma das civilizações mais longevas e extraordinárias da história humana. Vamos revelar por que essa civilização foi tão inovadora, duradoura e, finalmente, como sucumbiu ao tempo. É difícil acreditar, mas algumas pessoas realmente construíram estruturas tão perfeitamente alinhadas com os astros há mais de 4.500 anos que ainda hoje nos deixam perplexos com sua precisão. É loucura pensar que algo tão grandioso como as pirâmides de Gizé poderia ter sido construído sem maquinário moderno, apenas com engenho humano, organização e determinação. Esta é a história de um tempo em que um simples símbolo, o hieróglifo, ou a visão das cheias anuais do Nilo poderia significar a diferença entre prosperidade e fome, entre vida e morte. Muitas vezes retratamos o Antigo Egito como esses tempos misteriosos de magia e maldições, mas na verdade era uma sociedade muito sofisticada e prática. Os egípcios eram muito estratégicos e funcionavam como uma máquina bem azeitada. Eles mantinham seus registros, seus rituais e suas tradições em constante ordem. Tudo que era preciso era uma pequena falha na inundação anual do Nilo, e, num piscar de olhos, a fome poderia se instalar, dinastias poderiam cair, e a estabilidade de um império milenar poderia ser ameaçada. Então, de repente, destinos desmoronaram. Começava com pequenas coisas, um faraó sem herdeiros, uma série de inundações baixas do Nilo, o som distante de invasores se aproximando das fronteiras. Ambições pessoais e calamidades naturais começavam uma cadeia que acabava abalando os próprios alicerces do império. Faraós e sacerdotes puxavam as cordas, e pessoas se tornavam peões em seu jogo de poder, escondidos sob a cobertura dos deuses e da tradição. Vamos tomar um exemplo para sentir o espírito daquela época: a construção da Grande Pirâmide. Você já ouviu falar do extraordinário monumento que foi construído para o faraó Quéops? É um conceito fascinante. Enormes blocos de pedra, alguns pesando várias toneladas, foram extraídos, transportados e empilhados com precisão impressionante para criar uma estrutura que manteve o título de edifício mais alto do mundo por quase 4.000 anos. Se você caminhasse ao redor de sua base, percorreria uma distância maior que 1 quilômetro, enquanto sua altura equivale a um prédio moderno de 40 andares. Parece uma tarefa impossível, não é? Mas os antigos egípcios a realizaram sem o auxílio de máquinas modernas, e isso é apenas o começo. Vamos dar uma olhada nas origens de tudo, certo? Caminharemos por ruas onde o ar estava impregnado dos sons de mercadores anunciando seus produtos, escribas registrando colheitas, e sacerdotes cantando hinos a deuses com cabeças de animais. Descobriremos como o Egito surgiu da união do Alto e Baixo Egito, construiu uma civilização que durou mais tempo que qualquer outra, e deixou um legado que continua a nos encantar e intrigar. Por que essa civilização realmente começou? As pessoas viviam em um mundo hostil de deserto, onde o Nilo oferecia a única fonte confiável de vida. O controle das cheias do Nilo através de sistemas de irrigação permitiu o desenvolvimento da agricultura, da sociedade organizada e, eventualmente, da sofisticada cultura que conhecemos. O que você comia, como você adorava e o que você pensava, tudo dependia deste rio vital. Quando alguém ousava desafiar a ordem estabelecida ou ameaçar o controle da terra fértil, era visto como uma ameaça à própria existência da sociedade. Eles chamavam esses inimigos de estrangeiros ou agentes do caos. Estes opositores eram frequentemente povos vizinhos que desejavam a riqueza do Egito, ou facções internas que disputavam o poder. Os egípcios os viam como um perigo para a ordem que mantinha o equilíbrio cósmico, conhecido como Maet. Os faraós e administradores egípcios eram muito engenhosos à sua maneira. Os hieróglifos transmitiam conhecimento através de gerações, e os monumentos quebravam barreiras do tempo. Mas tudo isso era para o mesmo propósito: manter a harmonia entre o mundo dos homens e dos deuses. Vamos contar algumas histórias que farão você pensar sobre o passado e mostrar como esse teatro de poder e devoção. Bem, você terá que vir e ver por si mesmo. Vamos revelar histórias sobre pessoas cujos destinos desmoronaram sob o peso das mudanças dinásticas, sobre faraós cuja grandiosidade foi esculpida em pedra e papiro.
Vamos falar sobre egípcios comuns que viviam sob a sombra das pirâmides e aqueles que construíram os monumentos que ainda hoje nos impressionam. E, é claro, falaremos sobre como o mundo continuou até que, finalmente, o Egito sucumbiu aos persas, aos gregos e aos romanos, marcando o fim de uma era e o início de outra. A civilização tocou as areias do deserto, e seus ecos ainda podem ser sentidos nas artes, na arquitetura e nas tradições que sobreviveram ao tempo. Vamos dar uma espiada nos bastidores e ver os monumentos daqueles tempos iluminarem nossa compreensão da história. Então, segure-se, porque há algumas descobertas incríveis pela frente que mudarão totalmente a maneira como você vê os milênios passados. Agora, vamos voltar ao verdadeiro começo, o Egito Antigo. Antes mesmo da unificação do país, pequenas comunidades já habitavam as margens do rio Nilo por volta de 6.000 a.C. Era uma época em que o Saara ainda não era o deserto que conhecemos hoje, mas estava em transição, secando gradualmente. À medida que o clima mudava, as populações concentrarão-se cada vez mais próximas ao Nilo, a linha da vida que corta o deserto. O que tornou o Nilo tão especial foi seu padrão previsível de inundações. Anualmente, entre junho e setembro, o rio transbordava suas margens, depositando uma camada fresca de solo fértil, o chamado lodo negro, sobre as terras adjacentes. Quando as águas recuavam, deixavam para trás terras perfeitamente preparadas para o plantio. Este ciclo confiável significava que, diferentemente de muitas outras civilizações antigas que lutavam com secas imprevisíveis ou inundações devastadoras, os egípcios podiam planejar seu calendário agrícola com notável precisão. Por volta de 3.500 a.C., duas culturas distintas haviam se desenvolvido: o Alto Egito, ao sul, rio acima, e o Baixo Egito, ao norte, incluindo o delta do Nilo. Cada região tinha seus próprios costumes, divindades e líderes locais. A unificação destas duas terras é atribuída tradicionalmente ao faraó Narmer, também conhecido como Menes, por volta de 3.100 a.C., evento que marca o início da história dinástica egípcia. A famosa paleta de Narmer, encontrada em Hieracómpolis e agora exibida no Museu Egípcio do Cairo, documenta visualmente esta unificação, mostrando o rei usando alternativamente a coroa branca do Alto Egito e a coroa vermelha do Baixo Egito. Este artefato notável também estabelece convenções artísticas que durariam milênios no Egito. O faraó representado em escala maior que outros personagens, figuras mostradas com a cabeça e membros em perfil mas o torso frontal, e a organização de cenas em registros horizontais. Com a unificação começou o período que os historiadores chamam de período dinástico inicial, dinastias 1-2, c. de 3.100 a 2.686 a.C. A capital foi estabelecida em Mênfis, estrategicamente posicionada na junção do Alto e Baixo Egito. Durante este período, muitas instituições centrais para a civilização egípcia foram estabelecidas ou formalizadas: a autoridade absoluta do faraó, o complexo sistema administrativo e os primeiros desenvolvimentos da escrita hieroglífica. O Reino Antigo, dinastias 3-6, c. de 2.686 a 2.181 a.C., marcou a primeira era dourada do Egito, caracterizada por estabilidade interna, prosperidade e os maiores projetos de construção da história do país. O faraó Djoser, da terceira dinastia, trabalhou com o gênio da arquitetura, Imhotep, para criar a primeira pirâmide, a pirâmide de degraus em Saqqara. Esta inovação arquitetônica transformou o que antes eram túmulos retangulares de tijolos de barro, mastabas, em um monumento escalonado de pedra que simbolizava a ascensão do faraó aos céus. As gerações subsequentes de faraós refinaram este conceito, culminando nas 3 pirâmides de Gizé construídas pelos faraós da quarta dinastia: Quéops, Xufu, Quefren, Chafre e Miquerinos, Menkaure. A Grande Pirâmide de Quéops permanece uma maravilha de engenharia mesmo pelos padrões modernos, composta por aproximadamente 2,3 milhões de blocos, cada um pesando em média 2,5 toneladas, e originalmente elevando-se a 146,5 metros. O que é mais impressionante é a precisão. A base da pirâmide é quase perfeitamente nivelada, com erro máximo de apenas 2,1 centímetros, e seus lados estão alinhados com os pontos cardeais com precisão notável. Estes monumentos maciços demonstram não apenas habilidade técnica, mas também a extraordinária capacidade organizacional do Estado egípcio. Contrariamente ao mito popular, evidências arqueológicas sugerem que as pirâmides foram construídas não por escravos, mas por trabalhadores egípcios livres, muitos deles agricultores que trabalhavam nos projetos durante a estação de cheia do Nilo, quando não podiam cultivar suas terras. Escavações em vilas de trabalhadores próximas às pirâmides revelaram condições de vida razoavelmente boas, incluindo acesso a cuidados médicos e alimentação nutritiva.
A construção dessas estruturas colossais refletia a teologia egípcia, que via o faraó como mediador entre deuses e homens, responsável por manter Maat, o conceito de ordem cósmica, verdade e justiça que sustentava a sociedade. Assegurar a transição bem-sucedida do faraó para a vida após a morte era crucial para a continuidade de Maat, justificando assim a enorme dedicação de recursos para túmulos reais. O colapso do Reino Antigo veio após a longa dinastia do faraó Pepi II, cuja regência de 94 anos supostamente enfraqueceu a autoridade central. Fatores adicionais incluíram o crescente poder dos governadores provinciais, nomarcas, e possivelmente uma série de baixas inundações do Nilo levando a períodos de fome. O resultado foi o primeiro período intermediário, dinastia 7-11, c. de 2181 a 2055 a.C., caracterizado por descentralização política e instabilidade. A ordem foi eventualmente restaurada com o surgimento dos faraós da 11ª dinastia de Tebas, moderna Luxor, inaugurando o Reino Médio, dinastias 11-13, c. de 2055 a 1650 a.C. Este período é frequentemente considerado a idade clássica da cultura e literatura egípcia. A capital retornou a Mênfis, e projetos de irrigação ambiciosos no Faium aumentaram significativamente a terra arável. A cultura material e as artes floresceram, com obras-primas como os modelos de madeira encontrados em Beni Asa e os espetaculares adornos das princesas da 12ª dinastia. Literariamente, o Reino Médio produziu obras seminais como a História de Sinui, as Instruções de Amenemhat, e outros textos que seriam copiados como clássicos por gerações de escribas. A escrita hieroglífica atingiu sua forma padronizada, e o egípcio médio falado durante este período seria posteriormente considerado o egípcio clássico. O colapso do Reino Médio e o subsequente segundo período intermediário, dinastias 14 e 17, c. de 1650 a 1550 a.C., foram marcados pela invasão dos Ixos, um grupo semítico do Levante que estabeleceu domínio sobre o Baixo Egito. Este período é significativo por introduzir novas tecnologias no Egito, incluindo cavalo e carruagem, o arco composto e métodos avançados de metalurgia de bronze. A expulsão dos Ixos pelos faraós tebanos levou ao estabelecimento do Reino Novo, dinastias 18-20, c. de 1550 a 1069 a.C., geralmente considerado o apogeu do poder e influência egípcios. O Egito expandiu-se em um verdadeiro império, estendendo seu controle para o sul na Núbia e ao norte até o Eufrates na Ásia Ocidental. A 18ª dinastia produziu alguns dos mais famosos faraós, incluindo Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar como faraó, que é lembrada por seu ambicioso programa de construção, incluindo seu magnífico templo mortuário em Deir el-Bahari. Seu sucessor, Tutmés III, conduziu campanhas militares que estabeleceram o Egito como a principal potência do Oriente Próximo. Amenhotep III presidiu sobre um período de extraordinário esplendor cultural e prosperidade. O filho de Amenhotep III, Amenhotep IV, provocou a mais radical transformação religiosa da história egípcia. Mudando seu nome para Akhenaton, ele tentou substituir o tradicional panteão egípcio pelo culto quase monoteísta Aton, o disco solar. Ele moveu a capital de Tebas para uma nova cidade, Akhetaton, moderna Tel El Amarna, e promoveu um estilo artístico revolucionário que abandonou as convenções formais egípcias em favor de representações mais naturalistas. Esta revolução religiosa foi efêmera. Após a morte de Akhenaton, seu filho Tutankhamon, originalmente Tutankhaton, restaurou os antigos deuses e a capital em Tebas. A juventude e morte prematura de Tutankhamon, aos aproximadamente 19 anos, o tornaram uma figura menor na história egípcia até a descoberta de seu túmulo praticamente intacto por Howard Carter em 1922, revelando tesouros que transformaram nossa compreensão da arte e artesanato do Reino Novo. A 19ª dinastia viu o Egito sob Seti e Ramsés II enfrentar a crescente ameaça do Império Hitita. A famosa Batalha de Kadesh, c. 1274 a.C., embora reivindicada como vitória nas inscrições egípcias, na realidade terminou em impasse, eventualmente levando ao primeiro tratado de paz registrado da história. Ramsés II, que reinou por impressionantes 67 anos, foi um dos maiores construtores da história egípcia, responsável por monumentos como os templos de Abu Simbel, o Ramesseum, e grandes adições a templos existentes por todo o país. O período final do Reino Novo enfrentou crescentes dificuldades, ameaças externas dos povos do mar e outros invasores, inflação econômica e corrupção interna. O último faraó poderoso desta era, Ramsés III, repeliu os povos do mar, mas acabou sendo vítima de uma conspiração palaciana. Seus sucessores presidiram sobre o declínio gradual da autoridade real.
O terceiro período intermediário, dinastias 21-25, c. 1069-664 a.C., viu o Egito frequentemente dividido entre governantes competindo no norte e sul. A 22ª dinastia foi fundada por Sheshonq, de origem líbia, cujo ataque a Jerusalém é mencionado na Bíblia. O período conclui-se com a 25ª dinastia, cujos faraós núbios governaram simultaneamente o Egito e o reino de Ku, no atual Sudão. O período tardio, dinastias 26-31, 664-332 a.C., foi marcado por esforços da 26ª dinastia, saíta, para reviver a glória passada do Egito, com renascimento artístico deliberadamente evocando estilos do reino antigo. No entanto, este foi um período de independência intermitente, com os persas conquistando o Egito em 525 a.C. Embora os egípcios ocasionalmente expulsassem seus dominadores estrangeiros, a era da independência egípcia efetivamente terminou com a conquista persa. A invasão de Alexandre, o Grande, em 332 a.C., inaugurou o período ptolomaico, quando o Egito foi governado por uma dinastia de origem macedônia. Sob os Ptolomeus, Alexandria tornou-se a principal cidade, um centro de aprendizado e cultura helenística, abrigando a lendária Biblioteca de Alexandria e o Farol, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A última governante da dinastia ptolomaica, Cleópatra VII, tentou preservar a independência egípcia através de alianças com Júlio César, após seu assassinato, Marco Antônio. Após sua derrota na Batalha de Ásia em 31 a.C. e subsequente suicídio, o Egito tornou-se província do Império Romano, encerrando mais de 3.000 anos de civilização faraônica nativa. A religião foi o pilar central que sustentava a sociedade egípcia. O panteão egípcio era vasto e complexo, com divindades frequentemente tendo múltiplos aspectos e sincretizando-se umas com as outras com o tempo. Deuses importantes incluíam Amon-Ra, originalmente 2 divindades separadas, Amon de Tebas e Ra de Heliópolis, que foram fundidas como divindade solar suprema. Osíris, deus do submundo e da ressurreição, cuja morte e renascimento tornaram-se o modelo para a vida após a morte. Ísis, esposa de Osíris e mãe de Horus, deusa da magia e cura. Horus, deus falcão associado à realeza. Cada faraó era considerado encarnação viva de Horus. Anubis, deus chacal que presidia a mumificação e guiava os mortos. Toto, deus íbis da sabedoria, escrita e magia. Ator, deusa vaca do amor, música e alegria. Sekhmet, deusa leoa da guerra e doença. Os templos egípcios serviam como casas literais para divindades, com estátuas de culto que eram ritualmente despertadas, vestidas, alimentadas e entretidas diariamente por sacerdotes. Os templos também funcionavam como centros econômicos, frequentemente possuindo vastas propriedades e empregando milhares de pessoas. A crença na vida após a morte era fundamental para a religião egípcia. Os egípcios acreditavam que cada pessoa possuía múltiplos elementos espirituais, incluindo Ba, personalidade, algo como a alma, e o Ka, força vital. Após a morte, estas forças espirituais precisavam ser reunidas com o corpo preservado, permitindo ao falecido viver na vida após a morte. Esta crença levou à prática da mumificação, um processo elaborado que evoluiu ao longo dos milênios. No seu auge durante o Reino Novo, a mumificação envolvia a remoção de órgãos internos, exceto o coração, considerado o centro do ser, desidratação do corpo com natrão, um tipo de sal mineral, e posterior enfaixamento com linho, frequentemente intercalado com amuletos protetores. O Livro dos Mortos, mais precisamente traduzido como Livro de Sair ao Dia, era uma coleção de feitiços mágicos destinados a ajudar o falecido a navegar com segurança pelos perigos do submundo. Seu feitiço mais famoso descreve o pesagem do coração, uma cena de julgamento onde o coração do falecido é pesado contra a pena da verdade, representando Maet. Se o coração fosse mais pesado que a pena, seria devorado pelo monstro Amit, resultando em segunda morte permanente. Se mais leve, o falecido seria admitido na vida após a morte perfeita. Socialmente, o Egito Antigo tinha estrutura hierárquica mas não rígida. No topo estava o faraó, considerado encarnação viva de Horus e filho de Ra, dotado de autoridade divina. Abaixo do faraó estavam vizires e altos funcionários que administravam o governo, sacerdotes que serviam os deuses, escribas, treinados em leitura e escrita, essenciais numa sociedade onde a alfabetização era rara. Artisos habilidosos, arquitetos, escultores, pintores, joalheros. Mercadores e comerciantes, agricultores, que constituíam a grande maioria da população.
servos e, em períodos posteriores, números limitados de escravos, frequentemente prisioneiros de guerra. Diferentemente de algumas outras sociedades antigas, o Egito permitia mobilidade social limitada. Indivíduos talentosos podiam ascender na hierarquia, e há registros de pessoas começando como escribas simples e terminando como altos administradores. A educação formal existia principalmente para homens destinados a carreiras de escribas, com escolas frequentemente anexadas a templos ou oficinas governamentais. As mulheres no Egito Antigo gozavam de status legal relativamente alto comparado a outras civilizações antigas. Elas podiam possuir propriedades, iniciar litígios, testemunhar em tribunal e fazer negócios independentemente. O casamento era tipicamente monogâmico, embora reis e elites ocasionalmente praticassem poligamia. Divórcio era permitido e relativamente descomplicado. Enquanto mulheres da realeza ocasionalmente exerciam autoridade política, como a rainha Hatshepsut, que governou como faraó, ou Nefertiti, que pode ter compartilhado poder com Akenaton, a maioria das mulheres trabalhava dentro do lar. Entretanto, evidências mostram mulheres trabalhando como comerciantes, sacerdotisas e em outros papéis profissionais. Economicamente, o Egito baseava-se primariamente na agricultura, com trigo e cevada como cultivos principais, complementados por linho, para têxteis, papiro, frutas e vegetais. A propriedade teórica de toda a terra pertencia ao faraó, embora na prática existisse algo análogo à propriedade privada. O governo coletava impostos, principalmente em forma de grãos, que eram armazenados em vastos celeiros estatais e usados para pagar salários de funcionários, financiar projetos de construção e servir como reserva para anos de escassez. O comércio era igualmente vital. Embora o Egito fosse abençoado com recursos significativos, carecia de certos materiais essenciais, particularmente madeira e certos minerais. O comércio se estendia ao Levante por madeira de cedro, a Núbia por ouro e marfim, e a terras tão distantes quanto Punt, possivelmente Somália ou Eritreia, por incenso e mirra. A escrita hieroglífica egípcia, com seus pictogramas distintos, era inicialmente uma fonte de confusão para estudiosos modernos. Sua decifração começou apenas com a descoberta da Pedra de Roseta em 1799, que continha o mesmo texto em hieróglifos, escrita demótica egípcia, e grego antigo. Jean-François Champollion finalmente quebrou o código em 1822, abrindo a porta para nossa compreensão da história e cultura egípcias. O sistema hieroglífico era complexo, misturando ideogramas, símbolos representando ideias completas, fonogramas, representando sons, e determinativos, símbolos não pronunciados que indicavam categorias de significado. Para a escrita cotidiana, os egípcios desenvolveram hierático, uma versão cursiva de hieróglifos, e posteriormente demótico, uma forma ainda mais simplificada. Artisticamente, o Egito Antigo desenvolveu estilo distinto que permaneceu notavelmente consistente por mais de 3 milênios. A arte egípcia raramente era decorativa, servia funções religiosas e políticas específicas. Representações seguiam convenções estabelecidas, figuras humanas tipicamente mostradas com cabeça e membros em perfil, mas olhos e ombros frontais, tamanho indicando importância relativa, e cores simbólicas, homens tipicamente pintados em vermelho-marrom, mulheres em amarelo mais claro. Este cânone artístico foi brevemente interrompido durante o período de Amarna sob Akenaton, quando o estilo mais naturalista e mesmo quase caricatural emergiu, apenas para retornar às convenções tradicionais após seu reinado. Embora estas convenções possam parecer rígidas para olhos modernos, dentro deste sistema, artistas egípcios criaram obras de beleza extraordinária e sofisticação técnica. Arquitetonicamente, os egípcios eram mestres da construção monumental em pedra. Além das pirâmides, eles construíram vastos complexos de templos, como Karnak e Luxor, caracterizados por colunas maciças, pátios abertos e santuários progressivamente mais escuros e restritos. A construção egípcia era notavelmente durável, como observou um ditado: o homem teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. A medicina egípcia era surpreendentemente avançada. Papiros médicos sobreviventes documentam centenas de doenças e seus tratamentos, mostrando abordagem que misturava elementos empíricos, como ervas medicinais e cirurgias, com mágicos, encantamentos e amuletos. Médicos egípcios eram especializados, com dentistas, oftalmologistas e outros praticantes focados. Eles realizavam cirurgias, incluindo trepanação, perfuração craniana, e tinham conhecimento anatômico extenso derivado parcialmente de práticas de mumificação. A matemática era igualmente sofisticada, permitindo cálculos necessários para a agrimensura, crucial após inundações anuais apagarem marcadores de limite,
construção e administração. Os egípcios usavam sistema de numeração decimal e entendiam frações, equações lineares simples e princípios geométricos básicos, incluindo o que mais tarde seria chamado Teorema de Pitágoras. Astronomicamente, os egípcios monitoravam cuidadosamente movimentos de estrelas, particularmente Sírios, cuja reaparição anual no horizonte antes do amanhecer, chamada Ascensão Helíaca, aproximadamente coincida com a inundação do Nilo. Isto formou a base para seu calendário de 365 dias. Notavelmente, o primeiro calendário deste tipo conhecido e ancestral direto de nosso próprio calendário moderno. Como civilização, o Egito Antigo manifestou qualidades extraordinárias que ajudam a explicar sua longevidade impressionante. Foi marcadamente estável. Embora períodos intermediários trouxessem instabilidade, a cultura egípcia demonstrou resiliência notável, repetidamente restaurando ordem similar à anterior. Foi fundamentalmente conservadora. Inovações eram tipicamente incorporadas dentro de estruturas tradicionais em vez de substituí-las completamente. E foi geograficamente protegida. Desertos a leste e oeste, o Mediterrâneo ao norte, e cataratas do Nilo ao sul ofereciam barreira natural contra invasão, embora não invulnerável. O legado do Egito Antigo é profundo e duradouro. Foi uma das primeiras e certamente a mais longa civilização complexa, deixando marca indelével na história humana. Seus monumentos, particularmente as pirâmides e a Grande Esfinge, se tornaram símbolos atemporais de realização humana. Sua arte, arquitetura e iconografia continuam a inspirar artistas e designers. Seus avanços em medicina, matemática e agronomia representaram passos cruciais no desenvolvimento do conhecimento humano. Mesmo após o fim do Egito faraônico, sua cultura exerceu influência profunda em gregos, romanos e, através deles, na civilização ocidental mais amplamente. No Oriente Médio, muitos elementos da administração, arte e arquitetura egípcias foram adaptados por impérios subsequentes. Na Era Moderna, a egiptomania ressurgiu repetidamente. Após a campanha napoleônica de 1798, após a abertura do Canal de Suez em 1869, após a descoberta do túmulo de Tutancâmon em 1922, e continua até hoje. A civilização que florescera às margens do Nilo há mais de 5.000 anos continua a nos fascinar. Seus monumentos massivos, sua arte elegante, seus hieróglifos misteriosos e sua obsessão com vida após a morte falam através dos milênios, convidando-nos a contemplar uma sociedade que conseguiu criar ordem, beleza e significado em um mundo que, como o nosso próprio, frequentemente parecia caótico e incerto. A compreensão moderna do Egito Antigo continua a evoluir com novas técnicas arqueológicas e análises científicas. Varreduras de radar penetrante no solo revelaram cidades inteiras sob as areias do deserto. Análises de DNA em múmias estão ilumina.